Agora, deixa eu falar uma coisa para você que é interessante, né? Ao longo, quer dizer, até resgatando um pouco aí da parte acadêmica, vamos dizer assim, né? Existe um pensador na área da economia chamado Joseph Schumpeter, que nos idos dos anos 30 do século passado, desenvolveu toda uma teoria com relação à questão da inovação. A inovação como grande motor, digamos, da evolução econômica, né? E ele criou um termo que é basicamente a questão da destruição criativa, né? Ou seja, você quando tem o lançamento de uma tecnologia nova, de uma inovação relevante, você acaba, de alguma forma, destruindo, entre aspas, a indústria que está estabelecida, né? Sobretudo as inovações disruptivas. Elas têm o poder de destruir o status quo, né? Ou seja, o que está estabelecido, ela, entre aspas, destrói aquilo. Então, surgem daí algumas opções, né? Ou seja, ou você vai ser atropelado pela inovação tecnológica, ou você vai ser atropelado por essa evolução e, consequentemente, você vai morrer, ou você vai ter que se adaptar àquilo se reinventando. Então, isso é uma visão, como se fosse, digamos, uma metáfora dos animais até. A empresa ela tem que ter uma visão, as empresas têm que ter uma visão meio de camaleão, ou seja, tem que ter a capacidade de se adaptar. Então, quando a gente fala lá atrás, eu mencionei a questão de ser competitivo perpassa uma capacidade de adaptação das empresas. Perfeito. Primeiro ponto. Segundo ponto, você pontuou a questão da competição, digamos, acirrada, agressiva. É uma verdade. Agora, quando você tem uma competição agressiva e acirrada, você, por outro lado, tem clientes que vão... claro, tem alguns que só querem preço, isso é um fato. E as empresas, de alguma forma, algumas não conseguem chegar nas condições de preço que alguns players pedem. Verdade. Por outro lado, o que se precisa buscar, isso é um recado importante para as empresas, o que as empresas precisam buscar são aqueles clientes que valorizem serviço prestado, que valorizem qualidade do serviço, que valorizem informação, né? Que valorizem integridade. Então, no mercado você tem inúmeros clientes potenciais, mas as empresas transportadoras precisam identificar dessa lista de clientes, desse potencial de clientes, aqueles que de fato valorizam o serviço prestado, valorizam o valor agregado, né? E, consequentemente, as empresas podem se posicionar nesse sentido, né? Será que para uma empresa vale a pena ter qualquer cliente em qualquer condição? Eu diria que não. Uma empresa, ela precisa ser competitiva, sem dúvida alguma, mas ela tem que identificar o que convém a ela. O que ela está capacitada nesse momento para entregar, né? Então, isso aí tem até uma técnica que define-se, o chamado ICP, que é o perfil de cliente ideal, e a partir daí você se posiciona no mercado, né? Ou seja, eu vou fazer o quê, entregando o quê para quem, né? Ou seja, isso, em tese, é a essência da estratégia. Quando você fala de estratégia, estratégia pressupõe que você deixe algumas coisas e opte por outras, né? Ou seja, são escolhas que vão ser feitas, né? Então, a empresa, para ela buscar competitividade, ela precisa ter uma visão estratégica, tá? Isso significa, e mais uma vez, volta à origem, isso significa a necessidade de capacitação, né? Então, por que é importante ter capacitação, né? Eu vou resgatar uma frase do Ford fantástica, né? Que é o seguinte: pior do que treinar um funcionário e ver ele sair da empresa é não treinar o funcionário e vê-lo ficar. Então, é pior você ter o cara que não está treinado na sua empresa. É muito pior. Então, vale a pena treinar? Claro que vale a pena, mesmo que essa pessoa saia depois. Isso aí é um fator bastante limitante de algumas empresas no sentido de, para que eu vou treinar se o cara vai sair? Então, primeiro, a empresa de alguma forma tem um papel social, grosso modo, no sentido de capacitar pessoas também, né? Isso aí ela vai contribuir para a sociedade. Mas, porque se essa pessoa que acabou de ser capacitada, passou por treinamentos, ficar na empresa por algum tempo, ela já está contribuindo por si só, pela melhoria da empresa, pelo avanço das entregas, pelo progresso da empresa. Então, essa visão precisa ser, de alguma forma, disseminada. Vale a pena investir em treinamento. Treinamento não pode ser entendido como custo, e sim como investimento. Né? E investimento, por si só, em que pese você ter, em alguns momentos,
digamos, um retorno mais rápido, a gente tem que ter uma visão de longo prazo, né? Que eu vou investir para ter o retorno desse investimento ao longo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Então, esse é um desafio muito grande. A própria agenda ESG, ela vai cobrar isso das empresas e, de certa forma, vai pressionar esses mercados mais agressivos que não cumprem essa agenda a se adequar melhor ao que a agenda ESG exige. Exige no mundo. O comprometimento social das empresas, ele está sendo cada vez mais cobrado. É verdade. Eu diria que essa agenda de ESG, ela ainda não chegou plenamente no setor de transportes. Falta muito. Isso aí ainda tem um impacto grande, tá? Diga-se de passagem, é uma agenda que ela vem se configurando ao longo dos anos com vários elementos de qualidade total, elementos de ISO 14000, né? ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000, né? Então ela vem de alguma forma somando esforços no sentido de criar essa mentalidade. Mas essa agenda específica do ESG, né, que basicamente significa environment, que é meio ambiente, security, que é segurança, e governance, que é governança, né, isso são temas que hoje são muito mais tratados por empresas de um porte maior do que permeando o mercado como um todo. Né? Mas, não há dúvida nenhuma que é uma tendência internacional, uma tendência mundial. Né? O consumidor está cada vez mais antenado nas empresas que tenham integridade, né? Que tenham um papel social, que tenham um comprometimento ambiental, que tenham governança. Né? Então, a gente vê claramente aí, tem estudos que provam isso. Empresas que têm uma governança mais profissional acabam tendo resultados melhores. Né? Ou seja, na medida que você tem falta de transparência, na medida que você tem balanços que não são muito claros, você acaba tendo riscos que as empresas e os seus acionistas cada vez menos estão dispostos a assumir. Exatamente. Então, isso é um desafio muito grande, né? Ou seja, a integridade, a seriedade, a transparência, né? Igualdade, comprometimento social, diversidade, ou seja, são temáticas que estão na pauta dos dias de hoje, tá? E as empresas precisam de alguma forma se adequar a isso. Mas eu vou mais além, eu acho que tem, digamos, questões ainda que são talvez mais básicas ainda que não estão totalmente contempladas. Isso.